Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos aqui neste momento de alegria, de paz, de prosperidade e prosperidade. São 21 horas e 7 minutos, estamos aqui nesta pegada de fé, de esperança, trazendo uma palavra para você de oração, de entendimento e de regozijo. Nós vamos pontuar aqui 6 pontos para que você entenda e compreenda aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus, nós agora agradecemos. Pai, traz-nos luz para que nós possamos receber da Tua parte, Pai, essa iluminação no coração e crescermos na Tua virtude, no amor e na fraternidade. Amém, Márcia? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: a riqueza de uma pessoa não está nas coisas que ela tem, mas no brilho que a alma dela possui. Amém? Amém. Meus queridos, a riqueza humana na terra, ela só serve para 2 coisas: para aguçar a nossa cobiça e nós sustentarmos a obra. Só para isso. Para outra coisa ela não serve. Por quê? Porque as pessoas têm mantido as suas mentes ligadas nesta corrida dos ratos. Aquele hamster que entra dentro daquela gaiolinha, ele corre e não sai do lugar. Ele não evolui, não avança. Por quê? Porque ele está limitado à gaiola que ele mora. Qual é a gaiola que prende você no sentido espiritual? Qual é a falta, a escassez que faz com que você volte às coisas velhas? Neste momento eu quero, como nós estamos no encontro de oração, já começar por aqui fazendo oração. Senhor, dá-nos a revelar, Pai, aquilo que Tu quer nos nossos corações, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor traz como a Tua palavra nas nossas vidas, que é inerrante, eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, e é apta para discernir, para separar juntas e medulas, separar o sangue do plasma. É necessário que nós creiamos nisso, para que nós sejamos separados, como o joio é separado do trigo, nós como trigo, separados do joio do mundo. Amém? Amém. Esse é o nosso encontro de oração. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 4, 5, 6 e 8, com o título Piedade, a Fraternidade e o Amor. Com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do Teu Filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Meus queridos, nós vamos trazer nesse momento a oportunidade de nós fazermos segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus.
piedade, fraternidade e amor. Essa é o motivo da nossa oração, para que Deus derrame no nosso coração piedade, fraternidade e amor. Lembrando que amor é decisão. Piedade é decisão. Fraternidade é decisão. Essas três palavras, elas são decisões que nós tomamos. Nós decidimos ser fraternos como nosso irmão e andarmos assim com a família. Nós decidimos ter piedade do nosso irmão e ajudar a carregar os fardos. Quando ele troca o fardo dele pelo fardo de Jesus Cristo, nós ajudamos ele a carregar aquilo que ele necessita no dia a dia. Para que eu e você, meu querido e minha querida irmã, tenha oportunidade, é necessário que nós nos posicionemos de maneira ética e coerente, de maneira tal que nós possamos ver o brilho de Deus sobre as pessoas. É necessário que para nós trazermos e fazermos aquilo que é necessário, é preciso que nós tenhamos amor. Nós temos que decidir amar o nosso irmão e andar a segunda milha com ele. Nós temos que decidir sermos fraternos, porque a fraternidade, meus queridos, ela é linda quando ela é exercida de forma simples, humilde e equânime. Ela é linda. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 4, 5, 6 e 8, com o título Piedade, a Fraternidade e o Amor. Versículo 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Amém? Amém. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas. Veja bem, a promessa de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos salvos. A promessa dele é essa, sim. A promessa dele é essa. Quando nós aceitamos, ele chega para nós e diz, se você me declarar como único e suficiente Salvador da sua vida, eu vou dar-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é Jesus Cristo falando. Então, as grandiosas e preciosas promessas de Deus vêm para as nossas vidas quando nós nos convertemos. Apóstolo, e o ímpio, ele tem as promessas de Deus? Tem, mas ele só recebe quando ele confessa e deixa o pecado. Confessa Jesus Cristo e deixa o pecado. É necessário, meus queridos, que a gente tenha essa oportunidade. Quando nós estamos num dia como esse de clamor pelas nações, de oração pujante, ininterrupta pelas nações, é necessário que a gente tenha a oportunidade de fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. A sã doutrina, meus queridos, ela nos dá oportunidade para nós nos irmanarmos com o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça nós somos salvos. Agora deixa eu contar um segredinho para vocês. O evangelista, aquele que anda orando e intercedendo pelas pessoas, ele é salvo pela graça também. Não é dom dele, é dom de Deus. Não é dom nosso. No caso, a Bíblia diz, não é dom vosso, é dom de Deus. Meus queridos, o dom de Deus vem sobre nós e nos leva para sermos aqueles de quem a Bíblia fala. Para nos dar aquilo que a Bíblia diz que nós temos
É pela fé, meus queridos. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. E o que nós cremos é eterno. Por isso que nós somos, a eternidade veio morar dentro de nós. Como assim, apóstolo? Quando você se converte a Jesus Cristo, a eternidade vem morar dentro de você. Ela não vai morar dentro de você. Ela vem vivificar o seu espírito que passa a ser eterno. Então, você tem a eternidade dentro de você. Se você continuar na pegada de fé, de esperança e de amor com Jesus Cristo, você vai chegar a alcançar a terra prometida. Que terra prometida é essa, apóstolo? Isso foi no Velho Testamento? Não. Jerusalém Celestial é a nossa terra prometida. Amém, Márcia? Amém. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Amém? Amém. Glória a Deus. E para que por elas, nós, quando a Bíblia diz vocês, você pode tirar o vocês e colocar eu. Participo das promessas. E faço a diferença aonde eu estou plantado. Meus queridos, a coisa mais tranquila que tem na Bíblia é nós entendermos que nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente nós somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Porque Cristo nos resgatou. Nos resgatou daquele lamaçal para o reino do Filho do amor de Deus. Nos resgatou de onde nós tínhamos todas as dificuldades possíveis e imaginárias na nossa vida. Nós tínhamos dificuldade de convívio, dificuldade de entender as coisas, dificuldade de nos posicionar de maneira ética e coerente para fazer a coisa correta. Tudo isso nós tínhamos quando nós estávamos no império das trevas. Poxa, o senhor está duro. Não estou, não. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos resgatou do império das trevas para o reino do seu amor. Nós fomos transportados. O que significa isso? Significa que quando eu estava no império das trevas, eu não tinha oportunidade. Eu não tinha oportunidade de fazer as coisas necessárias para que eu me tornasse filho. Aí eu então me tornei filho e Deus me transportou do império das trevas. Amém, Márcia? Amém. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Amém? Amém. Olha só. E que nós fugíssemos do mundo da corrupção causada pela cobiça. A cobiça, meus queridos, é quem causa a corrupção. Como assim, apóstolo? Vamos imaginar aqui. Você ganhou em uma herança 30 mil reais. Aí alguém chega e diz, se você investir 10 mil reais e pagar um bom advogado, ele pode arrancar de lá 100 mil. Aí o caba pega de 30 que ele recebeu, ele dá logo 10 pro advogado. Isso é só para começar o processo. Aí o advogado, se conseguir tirar 100 mil, ele tem 30. Então o cara pagou 40 mil para ganhar 60. E ele ainda escarneceu aquela pessoa que talvez nem tivesse condições financeiras de pagar aquilo ali. Então, a corrupção, aí ele se corrompeu, ele cobiçou, né? Ele
cobiçou e se corrompeu para corromper outra pessoa. E dentro dessa oportunidade, meus queridos, nós temos evangelistas fazendo isso. Nós temos pessoas recebendo dinheiro para orar por pessoas. Não no sentido de sustento, não. O cara chega lá e diz, se você fizer essa oração e der certo aqui, eu te dou tanto. E aí a pessoa usa a fórmula de Deus. Ele chama Deus e determina o que Deus tem que fazer. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele faria, não faria, e falando não confirmaria. Aí Deus fica obrigado a fazer. E depois o que é que acontece? Esse é o problema. As pessoas não avaliam o depois. Amém, Márcia? Amém. Versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Amém? Amém. Aí eu quero que você vá pontuando um por um. São os aspectos que nós vamos falar. A virtude, o conhecimento. Amém? Amém. O primeiro é a virtude, o conhecimento. Acrescentar, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Fé. Ter a virtude. Meus queridos, fé é fé. Meus queridos, nós vamos organizar, explanar sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não vemos, mas que nós esperamos. É o firme fundamento, é a firme consciência, é o firme procedimento. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos trazer à fé uma situação alheia a ela. Não pode. Porque a fé é quem dá base para nós fazermos aquilo que é necessário fazer, ainda quando estamos fazendo. É necessário, meus queridos, que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, Márcia? Amém. A virtude, o conhecimento. Amém? Depois da fé é o quê? A virtude. A virtude. Meus queridos, virtude, o que é? Vamos usar o exemplo da mulher virtuosa. É aquela que ajuda, é ajudadora idônea. E ela ajuda o seu marido. Ela ajuda o seu pai a organizar a casa. A mulher virtuosa, quem a achará? A virtude, meus queridos, é uma situação muito interessante. Porque a virtude é uma dádiva que Deus nos dá a nós, enquanto homens e mulheres. E essa virtude, ela pode ser a vida íntegra, a vida honesta. A virtude tem alguns atributos, mas que nós não vamos tratar só deles agora. Nós vamos para o terceiro elemento que nós vamos agora falar. Amém, Márcia? Amém. O conhecimento. Amém? Amém. Conhecimento. Conhecimento, meus queridos, é quando você entende de um determinado assunto e usa aquele conhecimento para auxiliar a virtude, para auxiliar as oportunidades que você tem na vida cotidiana. Nós precisamos, meus queridos, entender que muitas vezes o conhecimento nos tira de lugares difíceis. O conhecimento nos tira de astutas ciladas de Satanás. Amém, Márcia? Amém. O domínio próprio. Amém?
Amém. O domínio próprio. O domínio próprio, meus queridos, é quando aquele homem e aquela mulher que em tudo se domina. Ele não fica vulnerável. Ele não fica à mercê das coisas. Por exemplo, quem tem domínio próprio jamais vai falar fora do tempo. Quem tem domínio próprio jamais vai se irar. Quem tem domínio próprio jamais vai falar palavras de baixo calão, porque ele se domina. E o Tiago, nosso querido irmão Tiago, ele nos fala de que aquele que domina a própria língua é o domínio próprio, domina todo o seu corpo. Amém? Amém. A perseverança. Amém? Amém. A perseverança, meus queridos. A perseverança é o quê? De maneira simples, sucinta. É a esperança. Perseverança é esperança. E a perseverança, ela faz com que a gente caminhe a segunda milha. Ela faz com que a gente continue dentro de um relacionamento, seja conjugal, seja de amizade, mesmo que esse relacionamento esteja desgastado. Essa é quem nos dá a continuidade. Amém, Márcia? Amém. A piedade. Amém? Amém. A piedade. Piedade, meus queridos, ou pietatem, em latim, ela é uma arma poderosa contra o inimigo nosso chamado Satanás. Por que a piedade é? É porque nós nos colocamos no lugar do outro. Aí nós temos a piedade. Para que nós possamos exercer piedade sobre a vida das pessoas, é preciso que nós tenhamos em mente uma coisa muito simples. O quê? Que esta pessoa, ela é tão vulnerável quanto nós. Amém, Márcia? Amém. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero colocar aqui, depois você lê essa parte que você leu aí para mim, eu quero colocar aqui a esperança e o amor. Então são 8 atributos que vêm sobre a nossa vida, que vêm sobre o nosso entendimento. Na realidade são 9. São 9 atributos que vêm na nossa vida para que eu e você possamos fazer segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Meus queridos, nós precisamos compreender uma situação muito simples. Muito simples. Veja bem, simplicidade não quer dizer que tem facilidade de ser feito. Quer dizer que não é uma coisa complexa. Por quê? Porque cada um dos 9 atributos nós podemos exercer. Nós podemos viver de maneira a olharmos para os nossos irmãos que estão sendo evangelizados, que estão recebendo oração para restabelecimento e cura. É necessário que a gente faça exatamente isso. Tem esses atributos, meus queridos, que nós podemos exercer liderança, podemos exercer amizade, podemos exercer, aplicar o amor com esses 9 atributos. Nós precisamos, meus queridos, lembrar sempre, não uma só vez, mas sempre, que nós temos que demonstrar
oportunidades na vida das pessoas. Como é que nós demonstramos oportunidade, meu querido? É simples. Veja bem, é simples. Não é fácil, mas é simples. Quando você demonstra um ou cada um desses 9 atributos, eu tenho que demonstrar tudinho, sim. Por quê? Porque isso é uma ordenança de Jesus Cristo. É uma ordenança daquele que nos criou, nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É os atributos de Jesus Cristo e nós temos que dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Não é só nós vivermos epicamente. Não. Viver epicamente é maravilhoso. Mas nós temos que viver epicamente demonstrando, trazendo os atributos de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, Jesus Cristo, ele não é homem para que minta. E também ele não é filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, não faria? Ou falando, não confirmaria? Esta oportunidade, meus queridos, que nós temos de fazer é para nós que somos evangelistas, que estamos caminhando a segunda milha com os nossos irmãos. Por quê? Porque o evangelista ele tem que caminhar a segunda milha, embora que ele esteja exercendo a palavra e oração na vida dessas pessoas, mas ele tem que caminhar, ele tem que suportar os fardos pesados dos outros, até que eles troquem pelo fardo de Jesus Cristo. A oração, meus queridos, ela traz em si uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de engrandecimento, uma oportunidade de adoração a Deus. E você precisa lembrar disso. A adoração, ela vem, não são de lábios que louvam, é de coração que se quebranta na presença de Deus. Amém. Amém. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, amém? Amém. Porque se essas qualidades existirem em você e estiverem crescendo em suas vidas, vocês estão no lugar certo. Vocês são aqueles que a Bíblia diz que vocês são. Vocês têm aquilo que a Bíblia diz que vocês têm. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, comprados por alto preço. Isso é o 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Amém? Amém. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Inoperantes e improdutivos. Estas coisas, estes atributos de Deus impedirão que vocês sejam inoperantes e ineficientes. O que significa isso, meus queridos? É que quando você se levantar para abrir a sua boca e lançar a sua voz acerca da palavra de Deus, você vai ser operoso praticante da palavra. Não vai ser inoperante, mas operoso praticante da palavra. Por que assim, apóstolo? Porque quando você tem conhecimento do que a palavra de Deus diz, você pode conversar com as pessoas e o Espírito Santo vai convencê-las do juízo, da justiça e do pecado. Amém. Amém. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça.
Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Amém. A inoperância e a falta de produção é quando eu e você não damos fruto, e o fruto, além de nós não darmos fruto, nós vamos dar um fruto raquítico, magricela, e ele não vai prosperar. Ele não vai permanecer, porque ele é muito fraco. Quando nós não usamos a palavra, meus queridos, nós produzimos coisas inúteis para Deus. Quando nós usamos a palavra de Deus com coerência, com ética, com exatidão, nós começamos a produzir frutos de justiça para Deus. Por que, apóstolo? Porque nós temos a oportunidade de produzir frutos. Esses 9 frutos, meus queridos, são atributos de Deus que nós desenvolvemos em nossa vida cristã. Nossa vida cristã é equilibrada. Aquele que está em Cristo já morreu para o mundo e nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha e na sua vida. Porque pela graça sois salvos. Não é dom vosso, é dom de Deus. Você que ora pelas pessoas, que evangeliza, pela graça você é salvo. Não é dom vosso, é dom de Deus. Amém? Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua, Luanda em Angola, Jesus na Rua, Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiros, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Sejam parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Sigam-nos também no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional. Amém? A riqueza de uma pessoa não está nas coisas que ela tem, mas no brilho que a alma dela possui. 32 minutos.